Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando mais um programa Palavra Viva, com a apresentação do evangelista Milvio. Glória a Deus. Irmãos, o propósito do nosso programa é leitura e pregação da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Amém? Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Jesus está voltando, irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Jesus está voltando. Amém? Vamos nos preparar para o arrebatamento. Glória a Deus, aleluia. Aqui está a leitura de hoje em Marcos, no capítulo 3, versículo 1. Senhor Deus, apresentamos diante do Senhor a Tua palavra que será lida. Fala conosco, Deus, que as pessoas venham a se converter a Ti, em nome de Jesus. Glória a Deus. A pregação de hoje está em Marcos, no capítulo 3, versículo 1, que diz assim: E outra vez Jesus entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma mão mirrada. A mão dele era mirrada, era tipo aleijada, igual a do Edir Macedo. E estavam observando-o se curaria no sábado para o acusarem. Então eles observavam ali para acusar a Jesus. Olha só, eles viram que Jesus entrou e que podia curar, e era sábado, e eles caçavam a forma de acusar Jesus. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Vem para o meio. Pôs ele lá no meio da sinagoga. E perguntaram-lhe: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E Jesus lhe perguntou para todos lá: eu posso fazer o bem a esse homem ou não? E eles se calaram. E olhando para eles em redor com indignação, Jesus, condoendo-se da dureza do coração, disse ao homem. Então Jesus olhou para eles com indignação, falou: que povo de coração duro, quer que o homem continue aleijado e não quer que cura, porque é sábado. Mas se a ovelha desse cai no buraco, eles vão lá e tiram. Quer dizer que para a ovelha desse pode fazer o bem, para o ser humano não pode. E disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu. E a mão foi restituída, sã como a outra. E as duas mãos ficaram perfeitas. E tendo saído os fariseus, olha só, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Ô irmãos, olha que absurdo. Os fariseus, senhores da lei daquela época, que eram o quê? Era como se fossem os padres, como se fossem os bispos, né? Até mesmo os pastores, tomaram conselho como o matariam, porque ele curou no sábado. Olha só que coisa horrenda, irmãos. Está vendo como é que é quando a pessoa faz o bem? Quando a pessoa faz o bem, quando a pessoa é uma pessoa boa, pode saber que vai vir perseguição. E olha só o que está falando aqui, ó. E eles tomaram conselhos com os herodianos contra Jesus, procurando a ver como o matariam. E Jesus se retirou com os seus discípulos para o mar. Ao ver aquilo ali, Jesus saiu dali e falou: não, vou para outro lugar. E seguia-o uma grande multidão da Galileia e da Judéia. Então um povo muito grande, a multidão, seguia Jesus. E essa multidão era da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom. Então olha o tanto de gente que era, do monte de lugar que era, ó, Galileia, Judéia, Jerusalém, Idumeia, depois da além do Jordão, após o Jordão, e perto de Tiro e Sidom. Uma grande multidão significa que era gente demais, que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. Então, quando todos ouviram o que ele fazia, que ele curava cego, coxo, aleijado, mudo, surdo, pessoa de mão mirrada, né? E todos endemoniados, ele expulsava demônio. Quando todos ouviram que Jesus estava ali curando, fazendo milagres, correram e vieram a ter com ele, mas era uma grande multidão. E Jesus, por causa disso, disse aos seus discípulos:
que tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, que pusesse um barquinho na praia junto dele, por causa da multidão, para que o não comprimisse, porque eles apertavam, todo mundo queria chegar perto dele, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal, qualquer mal, se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Os demônios, os espíritos imundos, que estavam nas pessoas, nos endemoniados, se prostravam diante dele e diziam: Tu és o Filho de Deus. E Jesus os ameaçava muito. Jesus apertava aqueles demônios e falava: Cala a boca, para que não falassem ao povo ainda que ele era o Filho de Deus. Porque não era para falar. Embora ele já veio fazer a obra do Pai, mas ele não queria que fosse dessa forma. Ele queria que fosse da forma como ele escolheu. E ele mandava eles ficarem calados. Então, olha só, irmão. Jesus entra na sinagoga, vai lá pregar, vai falar. Aí o povo, os fariseus, queriam ter do que o acusar. E observaram para ver se ele ia curar o homem da mão mirrada, para terem de que o acusar. Olha só, irmãos, que povo do coração endurecido. Se Jesus ia curar alguém, isso é motivo de alegria ou de tristeza? Imagina uma pessoa aleijada, com a mão aleijada, que não consegue mexer, não consegue pegar nada, a mão dele está atrofiada ali, um dedo mais fino que o outro, está todo esquisito, e a mão dele nunca serviu para ele na vida, coitado. Jesus chega e cura aquela mão, fica perfeito. É motivo de alegria ou é motivo de caçar motivo contra Jesus? De caçar um jeito de matá-lo, que foi o que os escribas fizeram. É isso que acontece hoje, irmãos. Tem muitas e muitas igrejas, falsas igrejas, que Jesus está longe delas, igual esses escribas aqui. Quando Jesus chegou e manifestou e fez a sua obra, eles queriam matá-lo. E ali foram procurar conselho de como poderiam matá-lo, irmão. Olha só, misericórdia. E eu digo mais, irmão, nós temos que fazer a obra de Deus, irmão. Quantas pessoas estão enfermas hoje, estão endemoniados, que a função nossa da igreja é levar essa palavra, irmão, levar o Senhor Jesus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós temos que levar o Senhor Jesus até essas pessoas que ainda estão nessa situação, endemoniados que tem. Eu expulsei demônio de uma pessoa há pouco tempo, lá em Guanhães, que manifestou na hora que eu estava orando por ele ali, que Deus me deu essa autoridade. E pessoas enfermas, irmão, nós temos que orar por eles. Tem muita enfermidade espiritual, tem enfermidade do corpo. O Senhor Jesus cura todos, cego, surdo, mudo. O Senhor Jesus cura e permanece fazendo a obra. Ele continua fazendo, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Que nós possamos, irmãos, levar a libertação ao cativo. O que liberta o homem do pecado, da escravidão e da morte? Está aqui, irmão, a palavra de Deus, o Senhor Jesus, somente Ele. Essa é a função da igreja, irmãos. Essa é a função da igreja, que nós possamos estar pregando a palavra, levando a palavra. Se você não sabe pregar, compartilhe a palavra de Deus. Se você não sabe pregar, pega esse vídeo, compartilha, manda. Tem muitos outros vídeos, tem muitas pregações aí, meu irmão. Vou continuar a leitura aqui. E após ter feito todos esses milagres, irmãos, ter curado o homem da mão mirrada, expulsado os demônios curvando diante dele, após ter curado todo tipo de doença, as pessoas encostavam nele e ficavam curados, ele subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. Então ele subiu ao monte e chamou para ele só alguns que ele quis. E nomeou 12, no meio desses nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André e Filipe, Bartolomeu e Mateus, e Tomé e Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, e Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Então ali Jesus escolheu alguns e disse a eles, e os nomeou para que tivessem
com ele a pregar e tivesse o poder de curar enfermidades e expulsar demônios. Todos nós que fomos chamados pelo Senhor Jesus, fomos chamados para isso aqui, irmão. Pregar, curar enfermidades, expulsar demônios. Todos nós. Se você não sabe fazer isso ainda, não sabe pregar, não sabe curar enfermos, expulsar demônios, não teve nem a ousadia de tentar numa oração que Jesus curasse alguém, compartilhe a pregação, irmãos. Compartilhe a palavra de Deus para que as pessoas ouçam, porque Ele escolheu e os enviou a pregar. Para isso fomos chamados. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, chamados para pregar a palavra de Deus, irmão. Nós não fomos chamados para sentar em banco e ficar parado, não, irmãos. Nós devemos ir para a igreja? Sim. Devemos sentar lá? Sim. Devemos participar do culto, participar do estudo bíblico? Devemos demais, mas porém devemos pregar a palavra de Deus. Culto é 2, 3 vezes por semana. E a palavra de Deus nós podemos pregar todo dia, sempre que nós tivermos a oportunidade, irmãos. Vamos pregar. Se você não sabe pregar, compartilha esses vídeos. Entra aí no YouTube, Rádio Palavra Viva, /Milvio, meu nome, e compartilha. Vamos pregar, vamos ganhar alma para o Senhor Jesus. Amém? Essa é a palavra de hoje, que nós possamos saber, irmãos, que o Senhor Jesus ali, eles queriam matá-lo porque ele curava no sábado. Por isso que eles ficaram com tanta raiva dele. Amém? E Jesus disse: o meu Pai trabalha no sábado e eu trabalho também. Então que essa palavra fique nos nossos corações. Amém? Eu vou te ensinar agora, meu irmão, como é que você sai da condenação eterna para a vida eterna com o Senhor Jesus. Você sai da condenação eterna para a vida eterna. Para o que você estiver fazendo aí, olha para mim agora, eu vou te ensinar, você repete comigo aí. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Senhor Jesus, entra no meu coração e faz morada em mim. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo habite em mim e guarde em mim a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. E Deus, me aceita agora como teu servo, como teu filho, porque eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Que Deus abençoe a todos, irmãos. E você que fez essa oração agora, a paz do Senhor Jesus. E continue firme com o Senhor Jesus. E Ele vai te mostrar o que Ele quer de você e aonde Ele quer que você esteja. Amém? Então que Deus te abençoe. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus.